O som dos talheres finos ecoava pelo salão do restaurante Le Prestige, um dos mais caros da cidade de São Paulo. O chão de mármore refletia o brilho dos lustres dourados, suspensos sobre as mesas, onde homens e mulheres de terno e vestidos elegantes brindavam com vinhos franceses de safra rara. Era uma noite comum entre os ricos, mas seria uma noite que ninguém ali esqueceria. Na porta, um jovem entregador de aplicativo, Lucas Almeida, segurava uma pequena sacola de papel térmico com o nome do restaurante impresso. Vestia a jaqueta vermelha da empresa, o capacete ainda molhado da garoa e o olhar cansado de quem já havia rodado a cidade inteira. Ele apenas queria entregar um pedido, pegar o comprovante e seguir para a próxima corrida. Mas o destino tinha outros planos. Assim que entrou no salão, o maître, um homem de postura arrogante, com um relógio suíço reluzindo no pulso, o encarou como se tivesse visto um intruso. "Senhor, o acesso ao salão é restrito a clientes, por favor, aguarde lá fora." Lucas, educado, respondeu: "Desculpe, só vim entregar este pedido para o Sr. Ricardo, mesa 7. Foi o próprio que pediu pelo app." O tom de voz calmo parecia irritar ainda mais o maître. Alguns olhares já se voltavam para ele, curiosos e carregados de julgamento. "Mesa 7. Não há nenhum Ricardo aqui. E mesmo que houvesse, entregas não entram no salão. Sai antes que eu chame a segurança." Lucas tentou explicar, mostrando o celular com a confirmação do pedido. Mas antes que pudesse terminar, o homem arrancou o pacote da mão dele e o empurrou para fora, sob o riso contido de alguns clientes. O som da porta de vidro fechando atrás dele ecoou mais alto do que qualquer humilhação que já havia vivido. Do lado de fora, sob a chuva, Lucas olhou o reflexo da fachada no asfalto molhado e respirou fundo. Não era a primeira vez que alguém o tratava assim, mas algo dentro dele mudou naquele instante. Era como se o universo tivesse acabado de plantar uma semente de revanche, regada com silêncio e determinação. Ele jurou para si mesmo que voltaria àquele lugar, mas não como entregador. A chuva caía fina sobre a calçada quando Lucas se afastou do Le Prestige, com o capacete pendurado na mão e o coração pesado. Cada passo era uma mistura de raiva e vergonha. Na cabeça, o som das risadas dentro do restaurante ainda ecoava, como um lembrete cruel de que naquele mundo de taças e toalhas de linho, ele jamais seria visto como igual. Montou na moto, ligou o motor, mas ficou parado por alguns segundos. O farol refletia o brilho dos carros importados estacionados na frente. BMWs, Ferraris, Porsches, cada um valendo mais do que ele ganharia em anos de entregas. Mas no fundo, algo dentro dele começou a arder. Não era ódio, era propósito. "Um dia eu volto aqui e ninguém vai me mandar embora", murmurou, ajustando o capacete antes de acelerar pela avenida iluminada. Nos dias seguintes, Lucas trabalhou dobrado. Entregava de manhã, de tarde e até de madrugada. Enquanto esperava os pedidos ficarem prontos, assistia vídeos no celular sobre investimentos, negócios e histórias de empreendedores que começaram do nada. Foi ali, entre uma entrega e outra, que nasceu a ideia que mudaria tudo: abrir o próprio restaurante. No início parecia impossível. Ele morava de aluguel em um pequeno quarto na Vila Mariana, dividindo o espaço com 2 colegas de aplicativo. O fogão era velho e o cheiro de comida se misturava ao óleo da corrente da moto que ele consertava à noite. Mas a visão era clara. E quando a mente enxerga o futuro, o corpo encontra forças para continuar. Durante meses, economizou cada centavo. Vendeu a moto antiga, comprou outra mais eficiente e usava o dinheiro extra para fazer cursos online de gastronomia e administração. Assistia a aulas gratuitas, lia e anotava tudo num caderno azul. A cada página escrevia uma frase no topo: "O fracasso é o rascunho da vitória." Até que um dia, ao fazer uma entrega num coworking de startups, Lucas conheceu Marina.
uma jovem empreendedora que tinha acabado de vender sua empresa de tecnologia. Gentil, curiosa e sem o olhar de superioridade que ele via nos outros, Marina se interessou pela história dele. Você quer abrir um restaurante? Isso é incrível. O que te impede? Lucas sorriu, meio sem graça. Dinheiro. E talvez acreditar que eu posso. Marina olhou para ele com firmeza. Acreditar é o primeiro investimento. Daquele dia em diante, ela se tornou uma espécie de mentora. O ajudou a estruturar um plano de negócios, montar planilhas, entender custos e fornecedores. Enquanto outros riam da ideia de um entregador querer ser dono de restaurante, Marina o encorajava a continuar. Mas o destino é irônico. O primeiro local que surgiu disponível para alugar ficava na mesma rua do Le Prestige, o palco da humilhação. Lucas passou em frente ao restaurante e sentiu um arrepio. As luzes douradas ainda brilhavam, os clientes ainda riam, mas dentro dele já não havia mais dor. Havia foco. Ele olhou para o letreiro, respirou fundo e sussurrou: ainda não é hora, mas eu vou voltar. Os meses seguintes foram uma verdadeira maratona. Lucas dormia pouco, trabalhava muito e estudava nas horas em que o corpo pedia descanso. O caderno azul já estava cheio de anotações, receitas, ideias de nomes, rascunhos de cardápio e até pequenos cálculos de custo-benefício. Cada linha era um pedaço do seu futuro sendo escrito à mão. Com a ajuda de Marina, ele conseguiu um microcrédito voltado para pequenos empreendedores. O valor não era muito, mas foi o suficiente para alugar uma pequena sala comercial e transformá-la em um espaço de comida artesanal. O nome escolhido foi Sabor de Casa, simples, sincero e cheio de significado. Lucas queria que cada prato lembrasse o conforto de uma refeição feita com amor. Nada de luxo exagerado, apenas comida boa, honesta e com alma. Ele mesmo pintou as paredes, lixou as mesas e pendurou os quadros que comprou num brechó. Marina o ajudou a criar o perfil nas redes sociais, fotografar os pratos e divulgar. No primeiro dia de funcionamento, não havia fila nem holofotes, mas havia algo mais importante: esperança. Os primeiros clientes foram amigos, entregadores e vizinhos. Alguns pagavam, outros apenas apareciam para dar força. Lucas servia os pratos com um sorriso sincero e um brilho nos olhos que contagiava. O boca a boca começou a funcionar. Pessoas simples, famílias, até alguns profissionais de escritório da região começaram a aparecer, atraídos não por ostentação, mas por verdade. Em poucos meses, o Sabor de Casa já tinha fila na hora do almoço. As avaliações online eram emocionantes, comida deliciosa e atendimento humano. O dono serve cada prato como se fosse para a própria mãe. Lucas lia cada comentário e se lembrava do dia em que foi expulso do Le Prestige. Agora, ele servia gente de terno e gravata e tratava todos com o mesmo respeito, do motoboy ao executivo. Mas o sucesso rápido também trouxe novos desafios. O aluguel aumentou, os impostos começaram a pesar e o espaço ficou pequeno demais para a demanda. Foi quando Marina, em mais uma conversa inspiradora, fez uma proposta ousada. Por que não abrir uma segunda unidade? Uma maior. Um lugar de verdade, com o padrão que você sempre sonhou. Lucas arregalou os olhos. Maior? Marina, eu mal consigo dar conta desse. Ela riu. Lembra o que você me disse no primeiro dia? Que voltaria ao lugar onde te humilharam. Talvez o universo esteja abrindo essa porta agora. No mesmo fim de semana, Lucas viu uma notícia nos classificados empresariais. Restaurante Le Prestige anuncia falência e fechamento definitivo. O dono havia acumulado dívidas e o local estava prestes a ser leiloado. Lucas ficou em silêncio por alguns minutos diante da tela. O coração disparou, as mãos tremiam. Era como se o tempo tivesse dado uma volta completa. Ele se lembrou do empurrão, das risadas, do olhar de desprezo e, pela primeira vez, sorriu. É agora, disse baixinho,
Enquanto fechava o notebook, o menino das entregas estava prestes a entrar de novo naquele restaurante, mas desta vez, pelo outro lado da mesa. Na manhã seguinte, Lucas acordou antes do sol nascer. Não conseguiu dormir direito. A cabeça girava em torno de uma única ideia: comprar o Le Prestige. Era insano, ousado, talvez impossível, mas a mesma voz interior que o impulsionou desde o dia da humilhação agora sussurrava com força. Chegou a hora de reescrever a história. Ele vestiu uma camisa branca, simples, mas impecavelmente passada. Fez a barba, calçou sapatos novos e olhou para o espelho. O reflexo mostrava o mesmo homem de antes, mas com olhos diferentes, firmes, maduros, com um brilho que o sofrimento havia lapidado. Marina já o esperava na frente do cartório com uma pasta nas mãos. Tinha pesquisado todos os detalhes da venda e descobrira que o Le Prestige seria leiloado em poucos dias, devido a dívidas fiscais. Mas o antigo proprietário, o mesmo que havia humilhado Lucas, ainda tentava vender antes do leilão para evitar publicidade negativa. Eles combinaram uma reunião. Lucas chegou ao endereço com as mãos suando e o coração batendo forte. O prédio comercial era imponente, com vidros espelhados e recepcionistas de terno. Quando entrou na sala de reuniões, viu um homem grisalho, de aparência arrogante e sorriso calculado. Henrique Vasconcelos, o antigo dono do restaurante. "Então você é o interessado?", perguntou Henrique, analisando-o de cima a baixo. "Sim, senhor. Meu nome é Lucas Almeida." Henrique inclinou a cabeça. Almeida? Você trabalhava com o que mesmo?" Lucas respirou fundo. "Entregas." O empresário soltou uma risada breve. "Entregas? Interessante. E agora quer comprar um restaurante de luxo? Você sabe quanto custa manter um lugar desses?" Marina interveio com calma, mostrando os documentos e o plano de negócios. Ela falava com segurança, e Lucas permanecia em silêncio, observando o homem que um dia o expulsou como se fosse um intruso. No fundo, Henrique não fazia ideia de quem ele era, e isso tornava tudo ainda mais poético. Após uma longa negociação, a proposta foi aceita. Henrique, cansado das dívidas e sem opções, assinou o contrato. Naquele momento, Lucas sentiu algo que não se comprava com dinheiro: redenção. Enquanto a caneta riscou o papel, lembrou do empurrão, das risadas, da chuva fria, e percebeu que nada disso foi em vão. A humilhação tinha se transformado em combustível. Quando saíram do prédio, Marina levantou a pasta com o contrato e sorriu. "Parabéns, dono do Le Prestige." Lucas riu, incrédulo, olhando para o céu cinzento. As nuvens pareciam se abrir, e o vento leve tocava seu rosto como um sinal. "Não, ainda não sou dono. Só vou ser quando mudar o que esse lugar representa." Nos dias seguintes, ele visitou o antigo restaurante. As portas estavam trancadas, o salão escuro e coberto de poeira. Os lustres ainda pendiam do teto, mas sem o brilho de antes. Era como se o lugar estivesse esperando por uma nova alma. Lucas caminhou até o centro do salão, onde um dia foi expulso sob olhares de desprezo. Ali, ficou em silêncio por alguns instantes, sentindo a energia do passado. Depois, colocou a chave sobre o balcão e disse em voz baixa: "Agora, essa história é minha." As portas do antigo Le Prestige se abriram novamente, mas desta vez não para clientes arrogantes, e sim para pedreiros, pintores, eletricistas e amigos. O salão, antes símbolo de ostentação e ego, agora cheirava a tinta fresca e esperança. Lucas caminhava por entre os andaimes, observando cada detalhe sendo desmontado. Os lustres de cristal foram retirados com cuidado. As cortinas de veludo deram lugar à luz natural que invadia o espaço pelas amplas janelas. "Quero que esse lugar tenha alma, não só luxo", dizia ele aos trabalhadores. "Nada de tapetes caros, nada de aparência fria. Quero que as pessoas entrem aqui e sintam que são bem-vindas."
Marina acompanhava cada etapa, orgulhosa. Enquanto os outros viam apenas reforma, ela via transformação. Lucas estava tirando o peso da arrogância que marcava aquele endereço e substituindo por algo muito mais poderoso: propósito. O novo nome escolhido foi Raízes, um tributo à sua origem simples e ao valor de nunca esquecer de onde veio. O logotipo, feito por um amigo designer, mostrava uma árvore cujas raízes formavam discretamente o contorno de um prato. Tudo tinha significado. As paredes ganharam tons terrosos e quadros com fotos de trabalhadores, cozinheiras e agricultores que abasteciam o restaurante. Lucas queria que cada visitante visse a beleza na simplicidade. As mesas eram de madeira reciclada, as louças artesanais, e o cardápio valorizava ingredientes brasileiros com um toque contemporâneo. Do Le Prestige não restou nem o nome, apenas o endereço, agora carregado de uma nova energia. No dia da inauguração, o coração de Lucas batia forte. Havia passado meses dormindo pouco, administrando obras e aprendendo sobre gestão de equipe. Os funcionários eram pessoas que, como ele, vinham de origens humildes. Entregadores, ajudantes de cozinha, garçons que haviam sido rejeitados por outros estabelecimentos. Todos receberam treinamento, mas, acima de tudo, receberam dignidade. Antes de abrir as portas, Lucas reuniu a equipe no salão e falou com a voz embargada: "Um dia, eu entrei aqui e fui humilhado. Hoje, entro para dizer que ninguém mais vai passar por isso nesse lugar. Aqui, cada cliente será tratado como gente, e cada funcionário será tratado como família." As palavras ecoaram entre as mesas novas e alguns se emocionaram. Quando o relógio marcou meio-dia, a fachada do Raízes se iluminou. As pessoas começaram a chegar, curiosas com o novo restaurante que havia surgido onde antes ficava o luxuoso Le Prestige. O público era diverso, desde famílias simples até executivos que trabalhavam nas redondezas. Todos eram recebidos com o mesmo sorriso sincero. As críticas foram imediatas e surpreendentes. Uma revolução na gastronomia afetiva. O antigo Le Prestige renasce com alma. Reportagens começaram a circular, contando a história do entregador que se tornou dono. Lucas, tímido, evitava entrevistas. Dizia apenas: "Não sou herói. Só quis provar que respeito e sucesso podem andar juntos." Naquela noite, quando o restaurante fechou, ele ficou sozinho no salão. Apagou as luzes e ficou observando o reflexo das mesas pelo vidro da vitrine. O mesmo reflexo que um dia mostrara sua dor, agora mostrava sua conquista. Mas ele sabia que ainda faltava algo: o acerto de contas com o passado. O sucesso do Raízes se espalhou rapidamente pela cidade. Matérias em blogs gastronômicos, postagens virais nas redes sociais e até influenciadores começaram a visitar o local para conhecer o restaurante que transformou humilhação em propósito. Lucas atendia cada mesa com humildade, mas dentro dele crescia algo silencioso. Uma sensação de missão cumprida. Ele tinha conseguido. O menino que um dia foi expulso pela porta da frente agora era o dono do endereço mais comentado da região. Mas o destino, sempre irônico, ainda reservava um capítulo especial. Certa tarde de sexta-feira, enquanto revisava o estoque, Marina entrou no escritório com o celular na mão e um sorriso intrigado. "Você não vai acreditar. Olha quem marcou o Raízes num comentário." Lucas pegou o celular. Era uma foto de um prato servido no restaurante, publicada por um perfil conhecido no meio da gastronomia. E entre os comentários, lá estava o nome Henrique Vasconcelos, o antigo dono do Le Prestige. A legenda dizia: "Incrível como transformaram o meu antigo restaurante em algo tão popular. Parabéns ao novo dono por conseguir atrair o público certo." A ironia do comentário era nítida. Henrique não resistira à curiosidade. Alguns dias depois, fez uma reserva no próprio Raízes, sem revelar sua identidade.
Queria ver de perto o que aquele entregador sonhador tinha feito com o lugar que ele considerava seu legado. Na noite marcada, o salão estava cheio. O aroma de temperos frescos se misturava ao som leve de um violão ao fundo. Lucas atendia pessoalmente algumas mesas quando viu o homem entrando. Terno caro, cabelo penteado para trás e um olhar de quem queria medir o ambiente com superioridade. Reconheceu Henrique imediatamente. O mesmo olhar, o mesmo tom no andar. Nada havia mudado. Marina se aproximou e sussurrou: "É ele, não é?" Lucas assentiu, mantendo a calma. "Deixa. Hoje, quem vai mostrar o que mudou é o lugar." Henrique foi conduzido à mesa e recebeu o cardápio. Leu, olhou ao redor e comentou em voz alta: "Bonito, embora simples demais. Parece um restaurante para entregadores." Alguns clientes o olharam com reprovação, mas Lucas permaneceu sereno. Aproximou-se da mesa e, com um sorriso tranquilo, perguntou: "Boa noite. Deseja conhecer nosso menu degustação ou prefere escolher à la carte?" Henrique ergueu os olhos e o fitou por alguns segundos. Depois, deu um sorriso forçado. "Você parece familiar. Já nos vimos antes?" Lucas manteve o olhar firme. "Talvez sim, senhor. O destino costuma colocar as pessoas frente a frente quando é hora de aprender alguma coisa." O jantar prosseguiu em silêncio constrangido. Henrique experimentou os pratos e, apesar do orgulho, não conseguiu esconder o encantamento com o sabor. Cada garfada parecia carregar mais do que tempero. Carregava história, verdade e resiliência. Ao final, chamou o garçom para pedir a conta. Lucas mesmo trouxe. "Aqui está, senhor." Henrique pegou a nota e, ao ver o nome impresso no topo, Raízes, proprietário Lucas Almeida, ficou paralisado. O rosto perdeu a cor. As memórias voltaram como um soco invisível. Ele se levantou devagar e as palavras saíram trêmulas. "Você era o entregador." Lucas apenas assentiu. "Era. E o senhor era o homem que me mostrou que alguns lugares precisavam mudar. Por isso comprei este." Henrique não respondeu. Apenas saiu em silêncio, sob olhares discretos dos clientes. Do lado de fora, parou na calçada e olhou o letreiro iluminado. O nome Raízes parecia brilhar mais do que todas as luzes da avenida. Dias depois da visita de Henrique, o restaurante seguia lotado. A notícia de que o antigo dono do Le Prestige havia jantado ali se espalhou discretamente entre os clientes mais assíduos. Alguns até comentavam, curiosos, tentando imaginar a expressão do homem ao descobrir que o novo proprietário era justamente o entregador que ele havia desprezado. Mas Lucas não falava sobre o assunto. Preferia deixar que o tempo fizesse o trabalho que o orgulho não permitia. Naquela tarde de terça-feira, enquanto supervisionava a cozinha, uma voz familiar ecoou da recepção. "Boa tarde, estou procurando o senhor Lucas Almeida." O tom era educado, mas carregado de hesitação. Lucas levantou os olhos e sentiu um arrepio. Diante dele estava Roberto, o antigo maitre do Le Prestige, o mesmo que o havia empurrado para fora naquela noite chuvosa. Mas agora, ele não vestia mais o terno alinhado nem o relógio caro. Usava uma camisa simples, já um pouco gasta, e segurava um currículo amassado nas mãos. O olhar, antes soberbo, estava cansado e envergonhado. "Senhor Lucas, eu soube que o restaurante estava contratando. Vim pedir uma oportunidade." O tempo pareceu parar. O salão silencioso, o cheiro do café recém-passado, o murmúrio distante dos talheres, tudo desapareceu. Por um instante, Lucas foi transportado de volta àquele dia. A chuva, a porta de vidro, a humilhação. Mas logo respirou fundo e voltou ao presente. Ali não estava mais o entregador. Estava o homem que aprendeu a vencer sem precisar ferir. "Lembro de você, Roberto", disse com calma. O maitre baixou os olhos. "Eu imagino.
E mereço lembrar o que fiz. Naquele dia, eu agi como um covarde. Achava que status definia valor. Mas perdi tudo, Sr. Lucas. O restaurante faliu, o dono me demitiu sem aviso e ninguém mais quis me contratar. O tempo cobrou caro. Ele engoliu em seco, segurando as lágrimas. Não peço desculpa para limpar o passado, mas para poder seguir em frente. Se ainda houver lugar aqui, prometo que vou trabalhar com humildade. Só quero uma chance. Marina observava a cena de longe, sem dizer uma palavra. Ela sabia que aquele momento era mais do que uma decisão profissional. Era um teste do destino. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, caminhou até ele e colocou a mão sobre o currículo. Sabe, Roberto, o que você fez me feriu, mas também me fez crescer. Se eu tivesse sido tratado com respeito naquele dia, talvez eu nunca tivesse chegado até aqui. Então, de certa forma, eu te devo algo. O homem levantou o olhar, surpreso. Então, o senhor me perdoa? Lucas sorriu. Mais do que isso, quero que você volte a trabalhar aqui, mas não como maitre. Quero que seja o responsável por treinar os novos garçons, ensine a eles o que o orgulho destrói e o que o respeito constrói. Roberto não conseguiu conter as lágrimas. Abaixou a cabeça e respondeu com a voz embargada. Eu aceito. E prometo que vou honrar essa oportunidade. Naquela noite, depois que o expediente terminou, Lucas ficou sozinho no salão novamente. As luzes suaves refletiam nas mesas e ele sentiu uma paz profunda. A vida havia dado uma volta completa e agora, cada peça estava no lugar certo. Não havia vingança, havia perdão. E o perdão, ele descobriu, era o verdadeiro sinal de vitória. O tempo passou e o Raízes se tornara referência na cidade. Programas de TV, revistas e críticos elogiavam o conceito do restaurante que unia gastronomia e humanidade. Mas Lucas queria ir além. Decidiu organizar uma noite especial, chamada Jantar das Histórias, onde cada prato contaria uma parte de sua jornada, da dor à superação. O salão foi preparado com um toque de elegância simples. Velas em garrafas de vidro, flores do campo em pequenos vasos e uma trilha suave de violoncelo e piano ao fundo. Marina cuidava de cada detalhe, enquanto Roberto, o ex-maitre, agora reabilitado e respeitado pela equipe, treinava os garçons com cuidado e paciência. Era visível, aquele homem havia mudado. E todos sabiam que aquela noite seria mais do que um jantar. Seria um fechamento de ciclo. Os convidados começaram a chegar pouco antes das 8. Entre empresários, jornalistas e clientes fiéis, havia também rostos anônimos, pessoas que se identificavam com a história do entregador que virou dono. As câmeras capturavam o ambiente, mas Lucas parecia tranquilo. Não buscava fama, buscava verdade. Quando o relógio marcou 20 horas, as luzes se suavizaram. Lucas subiu ao pequeno palco improvisado e pegou o microfone. Por um instante, o silêncio tomou o salão. Ele respirou fundo e começou. Há alguns anos eu entrei nesse mesmo lugar com uma sacola de entrega nas mãos e um sonho na cabeça. Fui humilhado, riram de mim e me mandaram embora. Eu poderia ter deixado o orgulho me consumir, mas escolhi deixar o propósito me guiar. Os olhos marejados de Marina o observavam de longe. Roberto, atrás do balcão, ouvia com o coração apertado. Lucas continuou. Hoje esse restaurante não é sobre mim. É sobre todos que já foram subestimados, esquecidos ou julgados pela aparência. Aqui ninguém é menos. Aqui todos têm lugar à mesa. A plateia se levantou em aplausos. Mas, entre os convidados, uma figura chamou a atenção. Henrique Vasconcelos. O antigo dono havia retornado, não com arrogância, mas com um semblante transformado. Trazia nos olhos um misto de arrependimento e respeito. Esperou o discurso terminar e discretamente se aproximou. Lucas, disse com a voz baixa enquanto todos ainda aplaudiam. Eu vim para te parabenizar. Você fez desse lugar algo muito maior do que eu imaginei. Eu
Precisava ver isso com meus próprios olhos. Lucas o encarou por um instante. Não havia raiva nem ironia, apenas compreensão. Obrigado, Henrique. Às vezes, o que a vida tira da gente é o que mais precisava ir embora. O orgulho, o medo, o controle. Sem isso, sobra espaço para o que realmente importa. O empresário respirou fundo e respondeu: Você me ensinou uma lição que o dinheiro nunca me deu. Os dois apertaram as mãos sob o olhar silencioso dos convidados. Aquele gesto simples, mas poderoso, encerrava uma história que começou com dor e terminava com respeito. Mais tarde, já sem câmeras, Henrique foi embora em silêncio. Do lado de dentro, Lucas voltou ao palco e disse algo que ficaria marcado para sempre. O sucesso verdadeiro não é sobre vencer os outros, é sobre vencer a si mesmo. Na manhã seguinte ao jantar das histórias, o telefone do Raízes não parava de tocar. Repórteres, revistas e até programas de televisão queriam entrevistar Lucas. A notícia havia se espalhado rapidamente. Entregador compra o restaurante que o humilhou e transforma em símbolo de igualdade e respeito. As redes sociais ferviam com mensagens de apoio. Gente de todo o país escrevia: Você me deu coragem para não desistir. Chorei lendo sua história. Que exemplo de humanidade. Marina observava Lucas lidar com tudo aquilo com a mesma serenidade de sempre. Ele não se deixava deslumbrar. Continuava chegando cedo, verificando o estoque, ajudando na cozinha e cumprimentando cada funcionário pelo nome. O sucesso só vale quando cabe todo mundo dentro dele, dizia. Logo, o restaurante começou a receber visitantes de várias cidades, mas algo inesperado aconteceu. Muitos vinham não apenas pela comida, e sim pela mensagem. Pessoas humildes, ex-entregadores, cozinheiros e atendentes apareciam emocionados, querendo agradecer. Um deles, um senhor de cabelos grisalhos, segurou a mão de Lucas e disse com lágrimas nos olhos: Você não faz ideia do que representa pra gente. A gente vive invisível, mas você mostrou que a gente também pode brilhar. Lucas ficou sem palavras. Aquelas falas tinham mais valor do que qualquer prêmio. Era ali que ele percebia o verdadeiro impacto do que havia feito. Não era sobre um restaurante, era sobre um novo jeito de tratar as pessoas. Pouco tempo depois, o Raízes recebeu uma visita inesperada. Um produtor de um grande programa de TV. Ele queria gravar um episódio especial contando a história de Lucas. Marina ficou animada, mas Lucas hesitou. Eu não quero parecer um herói. Só quero continuar trabalhando. Ela sorriu, mas às vezes o exemplo fala mais alto que a intenção. A gravação foi marcada para a semana seguinte. Durante as filmagens, Lucas levou a equipe até a calçada em frente ao restaurante. Mostrou o exato ponto onde anos antes havia sido empurrado sob a chuva. Foi aqui que tudo começou, disse, olhando o chão molhado pelas gotas de garoa que caíam novamente, como se o tempo tivesse voltado apenas para testemunhar a cena. Naquela noite, eu perdi o orgulho e ganhei um propósito. O episódio foi ao ar em horário nobre e emocionou o país. Milhares de mensagens chegaram de todas as partes, de entregadores, garçons, motoristas, diaristas, gente simples que se viu na história de Lucas. Muitos diziam que, graças a ele, tinham decidido retomar seus sonhos. O Raízes passou a ser chamado de o restaurante que alimenta a alma. Mas Lucas, fiel a quem sempre foi, continuava dizendo: a comida é só o começo. O sabor de verdade está em como tratamos uns aos outros. Certa noite, depois de um longo expediente, ele ficou sozinho no salão iluminado por velas. As mesas vazias refletiam o brilho suave das luzes e o som distante da chuva criava uma melodia nostálgica. Olhou ao redor e sentiu um arrepio. Aquele espaço, um dia palco de dor, agora era templo de amor. Era como se cada tijolo dissesse em silêncio: você venceu, mas com o coração.
Com o sucesso consolidado, Lucas começou a sentir dentro de si uma nova inquietação. O Raízes estava prosperando, a equipe estava feliz e o reconhecimento era grande. Mas ele sabia que a sua missão não poderia parar ali. A dor que um dia o moveu não era apenas sua. Ela era a mesma dor de milhares de trabalhadores invisíveis que todos os dias cruzavam a cidade sem serem notados, sonhando em ser tratados com um mínimo de respeito. Foi então que ele decidiu transformar o que havia conquistado em um movimento. Nasceu o Projeto Semeadores, uma iniciativa criada para oferecer capacitação gratuita a entregadores, cozinheiros e atendentes que quisessem abrir o próprio negócio. A ideia era simples, mas revolucionária: dar as ferramentas para que pessoas humildes pudessem construir seus próprios caminhos, exatamente como ele havia feito. Marina o ajudou a estruturar o projeto, contatando empresas e parceiros. Roberto, o antigo Maitre, agora totalmente transformado, ficou responsável pelos treinamentos de atendimento e ética. Ele ensinava com emoção, contando sua própria história como alerta contra o orgulho e a desumanidade. Nunca subestime ninguém. O mundo dá voltas e a maior delas é a da consciência, dizia aos alunos. Logo, os Semeadores começou a funcionar nos fundos do Raízes, em uma sala improvisada que Lucas reformou com o lucro de um mês do restaurante. Ali, homens e mulheres de diferentes idades aprendiam sobre empreendedorismo, finanças básicas e hospitalidade. Alguns choravam ao receber o primeiro certificado. Outros sonhavam em seguir os passos de Lucas, não apenas pelo sucesso, mas pela transformação interior. A história atraiu patrocinadores e, em poucos meses, o projeto cresceu. Lucas foi convidado para palestrar em universidades e eventos empresariais. Mas mesmo nos palcos, ele mantinha o mesmo tom humilde. Não falo como empresário. Falo como alguém que um dia foi tratado como nada e entendeu o valor de ser alguém. Enquanto o nome Raízes se tornava sinônimo de inspiração, Lucas mantinha um ritual. Todas as manhãs, antes de abrir o restaurante, passava alguns minutos do lado de fora, olhando a calçada onde tudo começou. Era um lembrete constante de que a grandeza não nasce do luxo, mas da resiliência. Um dia, durante uma das aulas do projeto, uma jovem entregadora levantou a mão e perguntou: "Senhor Lucas, o que o senhor sentiu quando percebeu que venceu?" Ele pensou por alguns segundos e respondeu com um sorriso sereno: "Não senti vitória, senti paz. Porque quando a gente perdoa o passado, o futuro se ajoelha diante da gente." Aquela frase se espalhou nas redes sociais e se tornou símbolo do projeto. Pessoas tatuavam, escreviam em murais e usavam como lema de vida. Os Semeadores virou referência nacional, recebendo prêmios e convites internacionais. Mas Lucas continuava o mesmo. À noite, ajudava na cozinha, lavava pratos, sentava com os funcionários para comer o que sobrava e agradecia em silêncio. Ele sabia que o verdadeiro legado não estava no prédio, nem nas manchetes. Estava nas pessoas transformadas por sua atitude. Certa madrugada, antes de ir embora, ele apagou as luzes, olhou o letreiro iluminado e murmurou: "O luxo pode impressionar, mas é a humildade que permanece." Com o passar dos meses, o projeto Semeadores começou a gerar frutos que ninguém esperava. As histórias que nasciam daquele pequeno espaço nos fundos do Raízes se espalhavam pela cidade como um vento bom que levava a esperança onde antes só havia cansaço. Cada aluno que passava pelo curso deixava um pedaço da sua própria luta e levava consigo uma nova forma de enxergar a vida. Um dos primeiros a se destacar foi Jair, um ex-entregador de aplicativo que, inspirado em Lucas, abriu um pequeno carrinho de massas caseiras. Ele batizou o negócio de Estrada do Sabor. No primeiro dia, postou uma foto ao lado do carrinho com a legenda: "De moto nas ruas a chefe de mim mesmo."
Obrigado, Lucas, por me ensinar que dignidade também é prato cheio. O post viralizou e o carrinho de Jair se tornou um sucesso na região. Outra história comoveu todos os envolvidos. Dona Neide, uma senhora de 60 anos que trabalhava como faxineira, usou o conhecimento do projeto para abrir um pequeno café em frente a uma escola pública. Ela o chamou de Raízes do Amor, em homenagem ao restaurante que mudou sua vida. Em pouco tempo, o lugar virou ponto de encontro de estudantes e professores, que iam não apenas pelo café, mas pelas palavras carinhosas e conselhos que ela oferecia junto com cada xícara. Lucas visitava esses empreendimentos sempre que podia. Ele não ia como mentor, nem como empresário. Ia como amigo. Sentava, conversava e ouvia as histórias com o mesmo brilho nos olhos de quem sabia que o verdadeiro sucesso é ver outros florescerem. Certa tarde, ao sair de uma dessas visitas, Marina comentou: "Você percebe o que fez? Criou um movimento de gente que acredita de novo." Lucas sorriu, olhando para o horizonte. "Eu só plantei. Foram eles que decidiram crescer." As notícias das iniciativas começaram a atrair a atenção da mídia novamente. Mas desta vez, não era sobre ele. Era sobre as pessoas transformadas. Reportagens mostravam bairros inteiros revitalizados, famílias saindo da miséria e jovens reencontrando esperança. O nome de Lucas aparecia discretamente, quase sempre citado em tom de gratidão. O Raízes, por sua vez, se tornara um ponto de encontro de histórias reais. As paredes, antes decoradas apenas com quadros, agora exibiam fotografias dos ex-alunos do projeto. Homens e mulheres sorrindo diante de seus pequenos negócios. A cada mês, uma nova foto era pendurada. Um lembrete de que a bondade é a única empresa que nunca falha. Roberto, agora mentor experiente, organizava encontros mensais com os formandos. Ele sempre terminava suas falas com a mesma frase: "A arrogância constrói muros, a empatia constrói pontes." E cada vez que dizia isso, olhava discretamente para Lucas, como quem agradece por ter aprendido a lição mais difícil de todas. Às vezes, à noite, depois que todos iam embora, Lucas caminhava sozinho pelo salão vazio e parava diante das fotos nas paredes. Passava a mão sobre cada moldura, sorria e dizia baixinho: "Essas são as minhas maiores obras." O som distante da cidade entrava pelas janelas e ele sentia uma paz que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. A semente que um dia nasceu da dor, agora florescia em centenas de vidas. E o mais bonito era perceber que ele não precisava mais lutar para provar nada. O amor e a dignidade já haviam vencido. Com o passar dos meses, o projeto Semeadores começou a gerar frutos que ninguém esperava. As histórias que nasciam daquele pequeno espaço nos fundos do Raízes se espalhavam pela cidade como um vento bom que levava a esperança onde antes só havia cansaço. Cada aluno que passava pelo curso deixava um pedaço da sua própria luta e levava consigo uma nova forma de enxergar a vida. Um dos primeiros a se destacar foi Jair, um ex-entregador de aplicativo que, inspirado em Lucas, abriu um pequeno carrinho de massas caseiras. Ele batizou o negócio de Estrada do Sabor. No primeiro dia, postou uma foto ao lado do carrinho com a legenda: "De moto nas ruas, a chefe de mim mesmo. Obrigado, Lucas, por me ensinar que dignidade também é prato cheio." O post viralizou e o carrinho de Jair se tornou um sucesso na região. Outra história comoveu todos os envolvidos. Dona Neide, uma senhora de 60 anos, que trabalhava como faxineira, usou o conhecimento do projeto para abrir um pequeno café em frente a uma escola pública. Ela o chamou de Raízes do Amor, em homenagem ao restaurante que mudou sua vida. Em pouco tempo, o lugar virou ponto de encontro de estudantes e professores, que iam não apenas pelo café, mas pelas palavras carinhosas e conselhos que ela oferecia junto com cada xícara. Lucas visitava esses empreendimentos sempre que podia. Ele não ia como mentor, nem como empresário. Ia como amigo. Sentava, conversava
e ouvia as histórias com o mesmo brilho nos olhos de quem sabia que o verdadeiro sucesso é ver outros florescerem. Certa tarde, ao sair de uma dessas visitas, Marina comentou: "Você percebe o que fez? Criou um movimento de gente que acredita de novo." Lucas sorriu, olhando para o horizonte. "Eu só plantei. Foram eles que decidiram crescer." As notícias das iniciativas começaram a atrair a atenção da mídia novamente. Mas desta vez não era sobre ele, era sobre as pessoas transformadas. Reportagens mostravam bairros inteiros revitalizados, famílias saindo da miséria e jovens reencontrando esperança. O nome de Lucas aparecia discretamente, quase sempre citado em tom de gratidão. O Raízes, por sua vez, se tornara um ponto de encontro de histórias reais. As paredes, antes decoradas apenas com quadros, agora exibiam fotografias dos ex-alunos do projeto, homens e mulheres sorrindo diante de seus pequenos negócios. A cada mês, uma nova foto era pendurada, um lembrete de que a bondade é a única empresa que nunca falha. Roberto, agora mentor experiente, organizava encontros mensais com os formandos. Ele sempre terminava suas falas com a mesma frase: "A arrogância constrói muros, a empatia constrói pontes." E cada vez que dizia isso, olhava discretamente para Lucas, como quem agradece por ter aprendido a lição mais difícil de todas. Às vezes, à noite, depois que todos iam embora, Lucas caminhava sozinho pelo salão vazio e parava diante das fotos nas paredes. Passava a mão sobre cada moldura, sorria e dizia baixinho: "Essas são as minhas maiores obras." O som distante da cidade entrava pelas janelas, e ele sentia uma paz que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. A semente que um dia nasceu da dor, agora florescia em centenas de vidas. E o mais bonito era perceber que ele não precisava mais lutar para provar nada. O amor e a dignidade já haviam vencido. Algumas semanas depois da visita ao bairro onde crescera, Lucas decidiu fazer algo que vinha amadurecendo em silêncio há meses. O Raízes já era um símbolo de superação. O projeto Semeadores prosperava, e sua história havia inspirado milhares. Mas ele sentia que faltava um momento para fechar o ciclo. Um encontro que unisse todos que, de alguma forma, o ajudaram a se tornar quem era. Assim nasceu a ideia do Jantar da Gratidão. Seria um evento simples, mas com um significado profundo. Reunir em um só salão aqueles que estiveram em todos os capítulos da sua jornada, dos dias de chuva nas entregas até as noites de glória. Marina se encarregou da organização, Roberto cuidou da equipe e dos convites, e Lucas pessoalmente selecionou cada nome. Entre os convidados estavam ex-colegas de aplicativo, antigos clientes, os alunos do projeto, Dona Neide, Jair, professores, amigos e até pessoas que um dia o machucaram, mas o fizeram crescer. "Esse jantar não é para celebrar o sucesso", disse ele à equipe. "É para celebrar a jornada, cada tropeço, cada lágrima e cada mão estendida no caminho." O restaurante foi preparado com uma decoração diferente. Nada de luxo, nada de exageros, apenas flores brancas, velas e uma longa mesa de madeira que atravessava o salão. No centro dela, pequenas plaquinhas com palavras escritas à mão: respeito, perdão, esperança, fé e propósito. O ar parecia carregado de emoção antes mesmo de o primeiro convidado chegar. Quando a noite caiu, o salão se encheu de vozes, risadas e lembranças. Cada rosto ali contava uma história. Histórias de luta, de perdão e de recomeço. Roberto servia os pratos com o mesmo cuidado de quem servia amor em forma de comida. Marina, discreta, observava tudo, com os olhos marejados e o coração cheio de orgulho. Durante o jantar, Lucas se levantou e caminhou até o centro da mesa. O som do violoncelo suavizou e o silêncio tomou conta.
Ele olhou em volta, respirou fundo e começou a falar com a voz embargada. Quando eu comecei, só queria ser respeitado. Mas hoje entendo que o respeito é uma semente. E quando a gente planta no lugar certo, ele floresce em formas que nem o tempo explica. Fez uma pausa e continuou. Cada um de vocês me ensinou algo. Uns me ensinaram com bondade, outros com dor. Mas todos contribuíram para que eu chegasse até aqui. E hoje não há espaço em mim para rancor, só gratidão. O salão permaneceu em silêncio por alguns segundos, até que as palmas começaram. Alguns choravam abertamente, outros apenas sorriam em silêncio, sentindo a força daquele momento. Dona Neide levantou-se, caminhou até ele e o abraçou com carinho de mãe. Você não só venceu, meu filho, você nos ensinou a vencer também. A música voltou a tocar e o jantar seguiu entre histórias e risadas. No final, Lucas entregou a cada convidado uma pequena lembrança. Um guardanapo bordado à mão com a palavra gratidão. Para lembrar que, quando tudo parecer difícil, a gratidão é o que mantém o coração de pé. Ao apagar das luzes, já de madrugada, ele ficou sozinho no salão. As velas ainda queimavam lentamente e o ar estava impregnado de paz. Olhou para a mesa longa, agora vazia, e sussurrou: a vida me deu o prato mais caro do mundo. E ele se chama humildade. E parte 14. O reconhecimento final. 4.500 caracteres. O jantar da gratidão ecoou pela cidade como um vento de ternura em meio à pressa do mundo. As fotos daquela noite, os abraços, as lágrimas, os sorrisos se espalharam nas redes sociais e em poucos dias chegaram à imprensa nacional. Mas, diferente das outras vezes, agora a história não era apenas sobre o entregador que venceu. Era sobre um homem que transformou o sucesso em serviço e o passado em propósito. Convites começaram a chegar de todos os lados. Universidades queriam que ele palestrasse sobre ética e empatia. Empresas pediam sua consultoria para ensinar o jeito raízes de lidar com pessoas. Até instituições internacionais mostraram interesse no projeto Semeadores, vendo nele um modelo de impacto social. Mas Lucas aceitava apenas o que fazia sentido ao coração. Não quero virar um símbolo, quero continuar sendo uma semente, dizia a Marina, sempre ao seu lado. Um dia, um envelope elegante chegou ao restaurante. Era um convite oficial. Lucas seria homenageado no Prêmio Nacional de Empreendedorismo Humano, realizado em Brasília. A princípio, ele hesitou. Eu não me vejo como empreendedor. Só tentei consertar uma injustiça com as ferramentas que tinha. Mas Marina insistiu. E é por isso que você merece estar lá. Porque você não fez pelo aplauso, fez pela verdade. Na noite da cerimônia, o auditório estava lotado. Políticos, empresários e jornalistas enchiam o salão decorado em tons dourados. Quando o apresentador anunciou seu nome, um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Lucas subiu ao palco de terno simples, sem joias, sem luxo. Carregava apenas a serenidade de quem aprendeu a ser grande sem precisar ser maior que ninguém. Pegou o microfone e olhou a plateia com um sorriso calmo. Dizem que o sucesso é sobre subir degraus. Mas para mim, o verdadeiro sucesso é saber voltar e estender a mão para quem ficou no caminho. Fez uma pausa e continuou. Eu não represento um restaurante, represento milhões de trabalhadores invisíveis que fazem o mundo funcionar sem serem vistos. Essa homenagem é deles. O público se levantou aplaudindo de pé. Alguns choravam, outros sorriam em silêncio. Era um daqueles momentos em que a verdade corta o ar com a força de algo divino. Ao final do evento, Lucas recebeu o troféu. Uma escultura em formato de chama, simbolizando a luz que inspira. Mas antes de deixar o palco, fez algo inesperado. Colocou o troféu sobre o chão, ajoelhou-se e encostou a mão sobre ele.
que isso nunca me faça esquecer que o chão é o melhor lugar para quem quer continuar crescendo. A foto daquele gesto percorreu o país e foi capa de revistas, jornais e perfis internacionais. Mas para Lucas, nada mudou. Na manhã seguinte, ele estava de volta ao Raízes, ajudando a cortar legumes e sorrindo para os clientes. Os funcionários o receberam com aplausos espontâneos, mas ele apenas disse: "Parem com isso, o almoço está atrasado." E riu, daquele jeito simples que conquistava corações. Mais tarde, sentado no escritório, olhou pela janela e viu Roberto orientando os novos garçons, Marina organizando os pedidos e os alunos dos semeadores saindo animados da aula. Suspirou e murmurou: "Esse é o verdadeiro prêmio." O troféu ficou guardado em uma prateleira alta, mas no coração de quem o conhecia, Lucas já era muito mais que um vencedor. Era um lembrete vivo de que a grandeza nunca grita, apenas inspira. A noite estava calma em São Paulo. As luzes da cidade refletiam nas vitrines do Raízes, que já fechava suas portas depois de mais um dia cheio. Lá dentro, o silêncio dominava o salão. As velas sobre as mesas ainda tremulavam, e o aroma suave do último café preparado preenchia o ar. Lucas caminhava devagar, passando entre as mesas que já tinham testemunhado tantas histórias. Parou no centro do salão, exatamente onde, anos atrás, fora humilhado e expulso sob risadas. Agora, o mesmo espaço era sagrado, não por causa do sucesso, mas pelo significado. Cada detalhe ali carregava o peso leve da superação. Sentou-se em uma das cadeiras, cruzou as mãos e fechou os olhos. Podia ouvir o som distante do trânsito, o eco de vozes antigas, o riso de Marina, o ensinamento sereno de Roberto, o choro emocionado de Dona Neide, a gargalhada de Jair. Aquele restaurante não era mais um negócio, era um testemunho vivo de como o amor vence o orgulho. Marina apareceu na porta da cozinha, enxugando as mãos em um pano. "Ainda acordado?" perguntou sorrindo. "Só lembrando de tudo", respondeu ele. Ela se aproximou e colocou uma xícara de café à frente dele. "Lembrar é bom, mas descansar também é." Lucas riu, levando a xícara aos lábios. O café estava quente, amargo e perfeito, exatamente como a vida. "Sabe, Marina", começou ele olhando para a chama da vela, "por muito tempo achei que vencer era calar quem duvidou de mim. Mas hoje vejo que vencer é calar a própria dor e transformá-la em amor." Ela o olhou com ternura. "E você conseguiu. Não só venceu, você curou." Do lado de fora, a chuva começou a cair, fina, suave, como naquela noite antiga. Lucas se levantou e caminhou até a porta. Abriu-a devagar e ficou observando as gotas escorrendo pelas janelas. Era como se o céu lavasse o último resquício de mágoa que ainda restava no mundo. Do outro lado da rua, um jovem entregador esperava sob a marquise, com a mochila nas costas e o olhar cansado. Lucas sorriu, saiu sob a chuva e foi até ele. "Tá frio, né? Entra um pouquinho. Toma um café antes de seguir." O rapaz hesitou. "Mas posso mesmo? Tô só de passagem." "Pode sim. Aqui, ninguém é só de passagem." Enquanto o rapaz entrava, encolhido e envergonhado, Lucas sentiu algo no peito. Uma emoção antiga, o mesmo frio que um dia o fez jurar que voltaria. Mas agora o frio não doía, era paz. Ele olhou para o salão e murmurou para si mesmo: "Tudo começa e termina com um gesto de respeito." A câmera invisível da vida parecia se afastar devagar. As luzes do restaurante brilhavam suaves sob a chuva, refletindo o letreiro dourado: "Raízes, onde o sabor é humano." Lá dentro, o som de risadas se misturava ao tilintar das xícaras e, pela primeira vez desde o início de tudo, Lucas se permitiu simplesmente sentir, sem culpa, sem peso, apenas o sabor leve da paz.